Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, interagir com o vídeo, comentar, deixar sua opinião, dar o like, compartilhar. Tudo isso é importante. Saber aqui a opinião de vocês, se vocês estão gostando, se não, o que vocês querem que eu faça o vídeo. Não deixe sua opinião aí, isso é muito importante. E vamos para o conteúdo de hoje, né? Dando sequência ao vídeo anterior aí sobre o que é o refúgio, né? No vídeo anterior a gente falou sobre o que é o refúgio, o conceito básico e as coisas mínimas necessárias para sobreviver, né? E dando continuidade, hoje nós vamos falar do ideal, né? Aquele vídeo a gente falou do necessário, né? Ali o mínimo necessário para a sobrevivência. Mas hoje nós vamos falar o que é o ideal ter, né? As demais coisas que vão nos trazer mais conforto e uma qualidade de vida melhor no nosso refúgio. E isso afeta também na nossa capacidade de sobreviver, de viver mais tempo no refúgio, né? Tornar esse processo de viver, de passar um tempo no refúgio, um processo prazeroso e não um processo estressante, né? Então hoje a gente vai abordar aí sobre lazer, energia, comunicação, um mínimo de conforto, ferramenta, armas de defesa e caça, kit de primeiro socorro e meios de locomoção. Começando aqui, lazer, né? Um refúgio é um lugar para ser seguro e com capacidade de sobrevivência a longo prazo e sempre que possível, confortável, né? A parte da questão de ser confortável, né, essa parte do conforto, do lazer, ele é importante para uma sobrevivência a longo prazo, para quem quer morar, né, para quem pretende passar mais tempo, né, e um final de semana também, por que não, né, um lazer, um conforto, sempre que possível é muito bom, né. Ter um espaço de lazer é muito importante para não ficar estressado. O estresse faz mal à saúde e afeta a vida no refúgio. E principalmente a sobrevivência a longo prazo, né? O estresse, né, baixa a imunidade, ele realmente afeta na saúde da gente, né? E se você está no refúgio, se você está isolado e você está num período de sobrevivência, a última coisa que você quer é ficar doente, né? Então, cuidar da saúde é extremamente importante. Uma vez que você está isolado, você está longe de hospital, né? Você ter cuidados médicos é extremamente difícil, você vai ter que se locomover muito, né? E se a situação for complicada, você às vezes não pode ir, então cuide da sua saúde, né? Não brinque com a saúde. Então, ter saúde é um ponto muito importante para você conseguir manter o seu refúgio. Energia, né? Energia elétrica é muito vantajoso, já que temos inúmeras ferramentas que dependem dela, né? Não é essencial, mas ajuda muito na qualidade do refúgio, justamente. Não é essencial, você consegue viver sem ela, mas se puder ter, ela traz uma qualidade muito grande, né? Você ter luz ali durante a noite, né? Você poder carregar uma lanterna, ter um equipamento eletrônico, né? Um rádio para você ouvir notícias, um rádio para comunicação, um telefone para comunicação ali é muito importante. A possibilidade de você ter um freezer, né? Para conservação de alimento, de polpa de fruta, de carne, né? É muito positivo. Então, ter energia no refúgio é uma coisa que melhora muito a qualidade de vida, né? E tem muitos outras ferramentas que auxiliam a gente no nosso dia a dia que necessita de energia elétrica, né? E as fontes de energia que a gente deve procurar, né? Ela tem que ser sempre pensando na autossuficiência do refúgio. Então, energia solar, um gerador eólico, seu lugar ventar bastante, né? Uma pequena barragem, de repente você tem um córrego ali, né? Que tem um volume de água o ano inteiro e você tem a possibilidade de fazer uma pequena barragem para colocar uma roda d'água, né? E rodar um gerador é uma fonte muito interessante, né?
Um gerador a combustível, diesel ou gasolina, ele já não é tão interessante, né? Ele já tem uma dependência maior da cidade, mas se você não tiver nenhuma das opções anteriores, ele é um quebra-galho ali, né? E a rede normal de energia, né, que está na maioria das zonas rurais, já tem rede normal de energia, né, das grandes empresas aí. Em situações normal da sociedade, não é tão ruim depender dela, né? Mas se a gente realmente entrar em uma situação mais difícil, né, de guerra, de conflito civil, esse tipo de coisa, o risco de ser afetado esse fornecimento de energia é muito maior, né? Mas nas situações normais é só quando ela cai energia, né? Muitos fios aí pelas zonas rurais, às vezes cai árvore, dá raio, né? E dá problema, acontece muito interrupções, mas numa situação normal dá para você viver só de uma rede normal de energia. Mas sempre que possível, você ser autossuficiente no seu refúgio na questão de energia também é muito importante. Comunicação, né? Um meio de comunicação como rádio, telefone, internet são muito úteis, com certeza. Principalmente para quem pretende passar mais tempo no refúgio, para viver mais tempo, né? Ter um meio de comunicação é muito mais importante. Para um período de mais longo prazo que você fique no seu refúgio, ter um meio de comunicação é importante, né? Tem os rádiozinhos simples que você apenas consegue ouvir as informações do que está acontecendo, digamos, no mundo lá fora, né? É um meio importante para você se atualizar, né? Mas você tem uma comunicação de rádio também, que você consiga se comunicar com alguém do outro lado, né? Também importante, muito difícil de ser usado por aqui, né? Mas se você tiver essa opção, se no local que você morar, né, tiver essa possibilidade, é um dos meios. Mas o mais a gente utiliza é telefone e internet, é os meios mais comuns de comunicação, né? Se o local tiver, né, essa disponibilidade, não é essencial, mas é uma melhoria muito interessante, é muito vantajoso, né? Facilita uma moradia, facilita a sua permanência no refúgio, né? Para questão de comunicação, para falar com familiares, também para se atualizar, para saber o que está acontecendo com o mundo lá fora. De repente você precisar pedir ajuda, né? Às vezes isso acontece, você precisa ir do meio de comunicação. Mínimo de conforto, né? Quanto mais tempo você pretende permanecer no seu refúgio, mais conforto você deve ter, né? Aos poucos o refúgio deve ser melhorado, ampliado e fortificado, né? Então, assim que você chega ao seu refúgio, que você começa a preparar o seu refúgio, né? A gente vai construir ali as coisas mais essenciais primeiro, mas depois é importante ter um conforto, né? Uma cama, um lugar bom para dormir, para descansar, para comer, né? Esses confortos, né, eles ajudam muito, facilita a nossa vida, né? Ter uma cama decente para você dormir, acordar bem, descansado, uma rede para quem gosta, né? Um colchão inflável, um saco de dormir, local que são muito frio, ter um sistema de aquecimento, né? É muito importante não ter tantos animais como muriçoca, essas coisas que atrapalham o sono da gente, né? É muito importante, né? O conforto demais, ele enfraquece, né, o sobrevivente, tá entendendo? A gente, se a gente ficar muito tempo, conforto demais, você nunca passa por um momento difícil, você se perde nessa rusticidade do sobrevivente. Mas o conforto de mínimo, ele também afeta a gente igualmente, né? Você passa várias noites dormindo mal, não descansando direito, né? Chega no momento que você está muito debilitado, você está muito cansado, né? E ela afeta também a sua capacidade de sobrevivência. Então, não precisa esbanjar no seu conforto, mas um mínimo de conforto ali para você é muito importante, né? Ferramentas, né? É uma grande ajuda, né? É fácil sobreviver, não é fácil sobreviver com poucas ferramentas, né? Quanto mais ferramentas você tiver, mais fácil fica a sua sobrevivência, né? Dá para você sobreviver ali com o mínimo, mas as ferramentas ajudam, né?
ajuda muito a vida em um refúgio, né? Faca, facão, motosserra, furadeira, cavadeira, enxada, alavanca, martelo, serrote e muitos outros aí. Cada um, né, vê as suas necessidades, né? De preferência a ferramenta mais resistência, com baixa manutenção e que não seja dependente de combustível e energia, pois são mais fáceis de manter e operar, né? Uma motosserra, por exemplo, é uma ferramenta fantástica, né? Muito fácil para você cortar uma madeira com ela, muito mais fácil do que um serrote, um machado. Porém, ela tem dependência de combustível, né? Algumas são elétricas, tem dependência de eletricidade. Se essas coisas falhar, também depende de manutenção. Se isso falhar, você fica sem conseguir fazer a sua operação. Então, ter um machado, ter uma ferramenta mais rústica, né, vai tirar você desse sufoco. O machado, uma pedra para molar, ele quebrou o cabo, você troca, você consegue operar ele ali com praticamente zero manutenção, né? Diferente de uma ferramenta mais sofisticada. Então, é bom ter a ferramenta sofisticada, ela vai te adiantar muito, mas tenha uma ferramenta mais rústica, que causa uma ferramenta mais sofisticada de problema, a rústica vai te tirar daquela situação, naquele momento vai resolver o seu problema, você não vai ficar na mão, digamos assim. Armas de defesa e de caça, né? Ser capaz de defender o seu refúgio é essencial para a sua autossuficiência. Risco existe, devemos nos preparar, e animais pode ser perigoso tanto como pessoas, né? Então, você está no refúgio, você está isolado, você está longe da cidade, né? Você não pode contar com a defesa do seu refúgio para a polícia, né? Você está na cidade, você liga para a polícia, ela demora meia hora, imagina se estiver na zona rural, né? Quantas horas não vai demorar para a polícia chegar lá para te ajudar? Então, não dá para você contar com a polícia, você tem que ser capaz de defender você mesmo. Você está isolado, é muito mais difícil ir alguma pessoa lá te incomodar, mas pode acontecer, né? Mas o risco de animais, né, um javali, uma onça, um felino grande, né, dependendo do local da onde você esteja o seu refúgio, né? O urso, né, em muitos países tem urso, que é um predador também que pode atacar humanos, né? Jacaré, cobras, então você tem que ter cuidado, você tem que ter as técnicas e você também tem que ter ferramenta de defesa, né? Você nunca sabe quando você vai se ver em situações de apuro, né? Você pode dar uma sorte aí de um bicho, do animal desse te atacar, uma fera dessa te atacar, e é bom que você tenha capacidade de defender o seu refúgio, né? A atividade de caça no Brasil é proibida, mas em algumas partes do mundo não, né? Aqui no Brasil um animal que pode se caçar é somente o javali, né, com toda a autorização do IBAMA, toda a burocracia e tudo isso, né? Já nos Estados Unidos é muito mais fácil caçar. Então, se você está em algum país né, o seu refúgio está em algum país que você possa caçar, né, ter essa capacidade, né, o teu conhecimento e as armas necessárias para caçar é uma coisa muito importante. Ela pode favorecer muito na produção de alimento seu, né? A grande parte da alimentação do refúgio pode ser a caça. Nos Estados Unidos acontece muito isso, né? Grande parte da proteínas que as pessoas comem, né, nessa zona de refúgio, em locais mais isolados, são de caça, né? Obviamente, tenha cuidado, né? Não caça em época de reprodução dos animais, não destrua os animais, né? Procura abater mais os machos e menos as fêmeas, né? Para você ter no seu refúgio e próximo do seu refúgio uma reprodução de animais, uma grande quantidade de animais, para que consiga te sustentar de forma sustentável, né? Você vai abater animal ali, mas você não pode abater uma quantidade significativa de animais, senão os animais vão entrar em decadência e um dia você vai morrer por falta do que comer, né? Além de armas de fogo, arco e flecha e outros meios de outras armas assim, mais antigas, elas também são importantes, né?
Aqui no Brasil é muito difícil você conseguir uma arma. Em outros países são mais fáceis, né? Onde é mais fácil, você puder, compra uma arma de fogo, ela é muito eficiente, né? Essas armas mais primitivas, elas não têm a mesma eficiência. Mas se você não pode ter uma arma de fogo, uma arma mais eficiente, né? Tenha uma arma mais simples que você possa ter, né? É melhor você ter um arco e flecha, né, do que você não ter nada, né? Um arco e flecha, quem consegue utilizar, né, se ele for de boa qualidade, ele tem um poder de letalidade bem alto, né? É considerável, é melhor que nada, né? E o bom é que no Brasil a gente pode comprar, ter, transportar com muito mais facilidade, não tem tanta burocracia. Kit de primeiro socorro, né? Não só o kit, como também o conhecimento é de extrema importância, né? No seu refúgio você está isolado, né? Saber cuidar de um ferimento é de extrema importância para a sua sobrevivência. Imaginou, você está aí 80, 100 quilômetros longe da cidade mais próxima, né? Você se machuca, tem um ferimento, né? Se você não souber cuidar, aquele negócio vai infeccionar, vai afetar grandemente a sua saúde, né? E aí aquilo, inclusive, pode te levar à morte, né? E você ter que se deslocar uma distância dessa por causa do ferimento é preocupante, principalmente se você estiver passando por uma situação mais difícil, né? Você não tem um meio para se locomover, né? O refúgio precisa da sua atenção diariamente para sobreviver, ou a gente está passando por um período difícil, né? De que você não é bom você ficar indo na cidade, né? Um momento de conflito civil, de esse tipo de coisa. Então é importante que você saiba, né, cuidar da sua saúde, do ferimento, dessas coisas mais simples, né? Obviamente uma coisa mais perigosa, uma coisa mais do impacto maior, você tem que buscar uma ajuda, né, no hospital. Mas o mínimo ali, um ferimento, uma coisa, é muito importante você saber cuidar, né, para prevenir a sua saúde. Se você adoecer, né, no refúgio, cara, é complicado, né? Tem que evacuar ali o quanto mais rápido, né? Não brinque com a saúde. Meios de locomoção, esse é um ponto também muito importante, né? Ter como ir e vir do seu refúgio até a cidade mais próxima ou em locais importantes. Mais próximo, né? Imagina, você tá lá, uma cobra, né, te picou, aconteceu algum ferimento mais grave, você tem que deslocar aí durante a noite rapidamente para a cidade, né? Então você ter uma estrada boa que está sempre disponível, você ter um meio de transporte, um carro, uma moto, uma coisa, vai ajudar muito, né? Sempre que possível tenha um meio de transporte de vocês, que faz muita diferença, né? E quando for comprar o seu refúgio, né, além de estar próximo da sua casa para você poder ir sempre que possível, né? Não vai morar num estado, tem um refúgio lá no outro estado que você não tem como ir, demore dias e tenha muitos problemas, né? O refúgio ele tem que estar perto de você. Você tem que conseguir chegar lá de forma rápida, você tem que estar sempre preparado para ir para lá sempre que preciso for, né? Mas você também tem que estar preparado de sair de lá também quando for preciso, né? E para quem mora no refúgio, para quem tem sua produção de alimentos e vende o excedente para ter o seu dinheiro, ter o meio de transporte é ainda muito mais importante, né? Prefira carros que não tenham tantos componentes eletrônicos e que são mais fáceis de consertar e que seja adequado para estradas ruins, né? Se você mora no interior, se você tem seu refúgio, sua estrada é ruim, tem um carro que suporte aquela estrada, né? Não ligue para carro bonito, procure um carro que seja resistente, né? Procure uma moto que seja resistente, que vai sobreviver naquele tipo de estrada, né? E procura uma que não tenha tantos componentes eletrônicos. Quanto mais componente eletrônico, mais difícil é de consertar. E você está lá no meio do mato, lá no seu refúgio, isolado. Um carro eletrônico deu algum problema, não tem como consertar. Você precisa de outro equipamento eletrônico, você tem que levar um cara especializado, vai custar muito caro, vai demorar tempo, né? Então tem um carro o mais mecânico possível, o mais simples possível. De preferência que você aprenda o básico, para que se der algum problema básico, você mesmo vai lá e conserte até chegar no profissional, né, para resolver o problema. E para locomoções mais perto, ir ali no vizinho e
verificar sua propriedade, né? Dê preferência para usar cavalo, por exemplo, né? É confortável, é barato, é ecológico, não queima combustível, né? É barato. Você manter um animal, um cavalo, 2 ali para você ir naqueles locais mais perto, não é caro, né? Um animal é muito mais barato do que você comprar um veículo, né? E é muito mais fácil de manter, né? Não tem questão de combustível, é só você tratar, alimentar o animal ali. E é legal, né, gente? Andar de cavalo, ter o seu animal é uma coisa muito interessante. Sempre pense, sempre procure, e esse aqui é o seu objetivo, ser autossustentado, né? Ser autossustentabilidade e sobrevivência de longo prazo. Esse é o objetivo, né? Se você tem um refúgio, mesmo que você vá passar, né, períodos pequenos, mas também esteja preparado, né, para cuide da sua autossustentabilidade e na sobrevivência de longo prazo. Se você precisar passar mais tempo ali, você seja capaz, para você não ser tão dependente da cidade, né? E cuide do seu refúgio de forma que ele melhore e facilite sua vida, né? Além de você extrair os recursos do seu refúgio de maneira autossustentável, né? Faça coisas, né? Crie melhorias que seja simples de consertar, que não dê tanto problema, que seja fácil de construir e que facilite sua vida, né? Se você destruir seu refúgio e as fontes de sobrevivência, você irá morrer sem alimentos, né? Se você tem um método de produzir alimento que desgasta a sua terra, uma hora a terra vai parar de produzir e você vai morrer, né, de fome, você não vai ter alimento, né? Se você precisa de madeira para cozinhar, né, para se aquecer, e você corta muita madeira, mas não planta novas árvores, um dia vai acabar e você vai morrer de frio, né? Você vai morrer sem um jeito de preparar os seus alimentos, você não vai ter madeira para reformar o seu refúgio, para construir uma melhoria. Então, tenha a preocupação de extrair os recursos do seu refúgio de forma sábia, de forma sustentável, né? E cuide de plantar, de ter sempre novos recursos, né? Caçar, pescar, plantar, cuidar de animais, extrair madeira de forma sustentável. Faça tudo isso de forma sustentável. Se você for pescar, né, pesque com consciência, não pesque na época da piracema, porque você pega um peixe, tá cheio de ovos, né? Você não está matando só um peixe, você está matando milhares de peixes. Aquele peixe ia se reproduzir, produzir um monte de peixe, né, que no próximo ano você iria comer. Então, pesque antes da piracema, né? Aí processe o peixe, faça o processo de defumação. Se você tem um freezer, utiliza, né, para você se alimentar no período da piracema, né? Mesma coisa caçar, nos países são permitidos caçar e você tem essa prática, né? Não caça na época de reprodução dos animais, né? Não mate uma fêmea que tem um filhote pequeno, né? Dê preferência para bater os machos, né? Para ter sempre uma reprodução de animais, né? E não caça demais, né? Você tem o seu refúgio, né? Você conhece a sua área, você tem uma ideia de quantos animais tem por ali, né? Não caça muitos animais da mesma espécie, né? Abatam quantidades que eles conseguem reproduzir anualmente e repor aquela quantidade que você está abatendo, senão daqui a pouco você vai acabar com aqueles animais e aí você não vai ter como sobreviver, né? Para isso, plante alimento, crie também seus próprios animais, né? Para que você não fique dependendo só dos animais silvestres no lugar que você pode caçar. Aqui no Brasil a gente não pode, né? Então a opção é pescar, a gente pode. Então a mesma consciência, né? Plantar os nossos alimentos, né? Então plante alimento, o que você puder estocar, estoca, né? E mantenha um ciclo de plantio para que você tenha uma alta disponibilidade, né, de alimentos, né? Tem um processo de irrigação, um tipo de planta que são mais resistentes ao calor, né, à seca, para te alimentar nos períodos de intersafra, né? Criar animais, né? Aquela coisa, você tem uma criação de galinha e você consome o ovo, você consome a galinha, não vai consumir demais, né? Deixa alguns ovos para a galinha chocar, para ter novos pintos, novas galinhas, para que você
coma os seus animais de forma sustentável, né? E mesma coisa extrair madeira também, né? Quando você cortar uma árvore, plante mais, né? Corte uma árvore e plante 2, 3, 4, quanto você puder, para que sempre que você precisar cortar uma nova árvore, ela vai ter. Se você só cortar e não plantar, um dia vai acabar e você, o seu refúgio, você não vai ser mais capaz de sobreviver nele. Otimização do tempo. Nenhum refúgio tem muita coisa para fazer. Você deve investir em coisas que sejam de fácil cuidado, né? Se você vai iniciar uma nova criação de animais, né? Faça uma estrutura para criar animal que não gaste, que você não tenha que ficar muito tempo cuidando daqueles animais. Procure animais que são mais fáceis de cuidar, que não dependa tanto de você, né? Plante fruteira, né? Uma fruteira você planta uma vez e você não tem que ficar cuidando dela ali todo ano, direto, plantando novamente, não. Ela passa aí muitos anos produzindo, né? Busque também plantar legumes de maneiras que dê menos manutenção e legumes que precisem de menos tempo de você, né? Que eles consigam produzir ali meio que só, né? Sem você ter que fazer grandes interferências, né? Isso facilita a sua vida, te libera mais tempo para fazer outras coisas que também são importantes, né? Criação de peixe também é muito interessante. Você tem um lago, você consegue criar peixe ali dentro, você coloca a espécie e ali ele se vira, né? Depois você trata no início, depois que eles pegam um certo tamanho, ele se vira. Né? Você tem que ter coisas e equipamentos, né? E estrutura, atualizações, né? Você faz melhorias que dê pouco trabalho, né? Não tente criar uma coisa que dê muito trabalho. Vou fazer uma melhoria, vou fazer uma coisa aqui, um conforto aqui, só que isso vai gerar um grande manutenção. Não faça, né? Vai gastar muito seu tempo. E não fique tão dependente de outras pessoas. No seu refúgio você vive só, né? Sua família, às vezes um grupo de pessoas pequena, né? Então não fique produzindo coisa, né? Produzindo melhoria, tendo equipamento que necessita de várias pessoas para operar ou para fazer manutenção, para cuidar daquilo, porque nem sempre você vai ter, né? E muitas vezes você vai ter que fazer o trabalho só, né? Você vai ter que sobreviver sozinho. Então foque o seu tempo, né? Foque a sua produção em coisas nesse estilo. E por hoje é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado, né? Não se esqueça de deixar aí seus comentários, o que vocês acharam do vídeo, a opinião de vocês, né? Me ajuda muito e até o próximo vídeo.